Olá, bom dia. Sou Rita, professora estagiária do curso de Pedagogia do Instituto Marista Paulo Balsa e vou apresentar a minha aula de ciência do quarto ano, que vai ser Ciências Cadeia Alimentar. Hoje nós vamos conhecer, né, crianças, sobre a cadeia alimentar. Então, nós vamos conhecer sobre a cadeia alimentar. Vamos começar falando aqui sobre o ecossistema. Ecossistema é o conjunto de seres vivos e o meio ambiente, como água, solo e ar, que encontramos em uma determinada região. Então, eu sei que vocês já ouviram falar muito sobre esse nome, o ecossistema, né? Então, o ecossistema é o conjunto de seres vivos, onde eles vivem num determinado lugar, né? Onde tem água, solo, né? Ar, e assim na mata, planta e assim por diante, né? Esse conjunto de seres vivos e meio ambiente age conforme o ambiente em questão. Por exemplo, em regiões frias, os animais têm que se adaptar ao frio. Então, eles têm pelos grossos, mais gordura e geralmente são grandes. O exemplo do urso. Então, crianças, os seres, eles têm que se adaptar à região que eles vivem, né? De acordo com o clima, o lugar que eles vivem, eles se adaptam, né? Como, por exemplo, o urso, ele vive num lugar que é frio, né? Ele tem que se adaptar àquela região, né? A base do ecossistema são os seus seres, geralmente são as plantas, né? O que os seres vivos retiram do ambiente, eles devolvem. Tem sido assim, ó, desde o início da existência da vida da Terra, até o dia de hoje, né? Então, os seres vivos tiram da terra, mas eles devolvem, né? Este ciclo tem o nome de cadeia alimentar. E nós vamos entender mais à frente, né? Nós vamos conhecer aqui, ó, sobre a pirâmide, a cadeia alimentar, né? Que são basicamente, podemos dizer que existe 3 níveis tróficos, né? Que é os 3 níveis tróficos são produtores, consumidores e decompositores. Agora nós vamos ver sobre os produtores. Olha. Esse nível agrupa os organismos autótrofos, ou seja, que produzem seu próprio alimento, como por exemplo, de produtores podemos citar as plantas e as algas, grupo de organismos que realiza o processo de fotossíntese, né? Então tem tipo de organismo, né, que eles produzem seu próprio alimento, né? Que é chamado autótrofos, né? Nós temos o exemplo, né, das plantas e as algas do mar. As plantas, elas realizam o processo de fotossíntese, né? A fotossíntese é o processo que acontece quando a água e os sais minerais são retirados do solo através da raiz da planta, acaba percorrendo pelo caule até as folhas. A folha absorve a luz do sol através da clorofila, que dá a cor verde das folhas, né? Então, é isso que é a fotossíntese, esse processo, né? E também temos os consumidores, que são os seres heterotróficos, portanto, incapazes de produzir seu próprio alimento, né? Então, as plantas, elas produzem o seu próprio alimento, mas já tem os seres que eles não são capazes de produzir seu próprio alimento, que dá esse nome, né, de heterotróficos, né?
Então, denominamos de consumidores primários, aquele que se alimenta dos organismos produtores, né? Aquele que se alimenta de consumidores secundários são chamados de consumidores terciários e assim por diante, né? Então, tem os consumidores que se alimentam dos produtores, né, que são chamados de primários. E os que se alimentam dos primários são chamados de secundários, né? E assim por diante, né? Então, há plantas que elas não produzem seu próprio alimento, né? Agora, nós também vamos ver sobre os decompositores. Nesse grupo, temos fungos e as bactérias que agem em todos os organismos da lei e cadeia alimentar. Esse nível é importante porque, ao realizar a decomposição, devolve ao ambiente nutrientes que poderão ser reutilizados, né? Então, nós temos os decompositores também, né? Que eles se alimenta e depois devolve os nutrientes ao meio ambiente, né? Aqui nós vamos ver aqui na pirâmide a cadeia alimentar. A cadeia alimentar, olha, começa pelas plantas, né? Aí tem as plantas que são chamadas de produtores, né? Aí depois tem os consumidores primários, né? Por exemplo, tem o ratinho, o coelho, que eles se alimentam das plantas, né? Aí depois tem os consumidores secundários, que quer dizer que eles já se alimentam dos consumidores primários, que é, por exemplo, tem o pássaro, a cobra, né? Que ela já se alimenta do ratinho, do coelho, né? E no final da pirâmide tem o consumidor terciário, que é o leão, que ele já pode se alimentar de um pássaro, de uma cobra, né? Então a cadeia alimentar é assim, um vai se alimentando do outro, né? Os herbívoros são os consumidores primários, eles se alimentam de planta, né? Os carnívoros são os consumidores secundários, eles se alimentam de carne. Os carnívoros, o nome já está dizendo, carnívoro, eles se alimentam de carne. Já os onívoros, espécie animal, que se alimentam tanto de outros animais quanto de vegetais. Então, os animais que se alimentam tanto de animais como de vegetais, eles são chamados de onívoros, né? Os herbívoros, olha, são os consumidores primários, eles se alimentam de plantas. Carnívoros são consumidores secundários, se alimentam de carne, né? Onívoro, espécie animal que se alimenta tanto de outros animais quanto de vegetais. Os seres vivos, todos os seres vivos apresentam um ciclo de vida. Eles nascem, crescem, podem se reproduzir, envelhecer e morrer. Então, todo ser vivo, eles apresentam um ciclo de vida, né? Ele nasce, cresce, reproduz e morre, né? Tanto as pessoas, como os animais, como as plantas, né? Acontece esse ciclo, né? As plantas, elas têm umas características, é a capacidade de produzir o próprio alimento por meio da fotossíntese, né? Como nós já vimos aqui o significado de fotossíntese, né? Que é o processo que acontece quando a água e os sais minerais são retirados do solo, né? Então elas podem viver fixas no solo, sobre plantas ou flutuando na água, né? As plantas elas podem viver no solo, ou seja, na terra, ou ter planta que elas vivem em outras plantas, né? E até mesmo na água, né?
Também tem as algas, né? Elas são encontradas no mar, em ambiente de água doce e em locais úmidos. As algas são capazes de produzir seu próprio alimento, né? Olha, então as algas elas são exemplo como as plantas, né? Elas são capazes de produzir seu próprio alimento, né? Já os fungos e cogumelos, boleiros, bóleros, orelhas de pau são exemplo de fungos. Os fungos não realizam fotossíntese, eles se alimentam de animais e plantas mortas ou ainda vivas, né? Então, fungos são diferentes, né? Eles se alimentam de animais e plantas vivas ou mortas, né? Também tem as bactérias. As bactérias são seres muito pequenos para serem vistos ao olho nu. Elas vivem nos mais variados ambientes, estão por toda parte, no ar, na água, no solo e dentro dos seres vivos, né? Então as bactérias estão por toda parte, né? Então temos aqui, olha, a foto de um peixe maior, um médio e um menor, né? Mostrando assim uma cadeia alimentar. O fluxo de nutrientes unidirecional, né? Mostrando assim que os alimentos dependem de outro, né? Para se alimentar. Seres produtores e consumidores, os seres vivos obtêm energia por meio do alimento. Há uma relação entre os diferentes seres vivos e a forma como se alimentam. Um exemplo, os vegetais usam a energia da luz do sol para produzir o próprio alimento. Um rebanho de bois se alimenta dos vegetais. As pessoas se alimentam dos vegetais, da carne e do boi. Então, os vegetais, eles usam a energia do sol para produzir o próprio alimento, né? Os seres vivos se alimentam de formas diferentes. Os vegetais produzem o próprio alimento e por isso são considerados seres produtores. Então, os vegetais eles produzem seu próprio alimento, que são as plantas, e eles são considerados produtores. Os animais herbívoros, carnívoros, onívoros não produzem seu alimento. Por isso são considerados seres consumidores, né? Então, tanto os herbívoros como os carnívoros, onívoros, eles não produzem seus alimentos, né? Eles já dependem de outro para se consumirem, né? Seres decompositores. Existem no ambiente certos fungos e bactérias que se alimentam dos restos ou do cadáver dos seres produtores e consumidores. Esses fungos e bactérias realizam a decomposição dos seres mortos e são chamados de decompositores. Os decompositores são importantes, pois desenvolvem ao solo ou água sais minerais e outras substâncias que formam seres vivos. Essa substância pode ser aproveitada por outros seres vivos. Um exemplo de cadeia alimentar: os seres vivos, produtores, consumidores e os compositores se relacionam em busca de alimento. Observe o desenho, né? Aí, ó, tem a planta, um grilo, tem um sapo, né? Querendo se alimentar do grilo, né? E o grilo da planta, né? Já tem a cobra, né? Querendo se alimentar do sapo. E uma ave querendo se alimentar da cobra, né? Então, isso se chama cadeia alimentar, um ser se alimentando de outro. Então, criança, nossa aula vai terminar agora, mas a tia vai passar uma atividade para você responder em casa e na próxima aula
eu vou corrigir aqui com vocês, tá? Tenham um bom dia.